Aqui é Suzana Lossi da Planejar Decoração e hoje nesse vídeo eu vou responder a essa pergunta aqui que eu recebi de uma decoradora. E aqui ela me questiona sobre os programas para se fazer o desenho da festa, o planejamento virtual da sua festa. E a resposta é que na verdade varia muito dependendo do tipo de decoração que você oferece, o tipo de cliente que você atende e mais um monte de coisas referente à sua empresa. Então aqui eu vou pontuar algumas coisas bem legais sobre cada um dos programas para você entender, depois disso tudo, qual que é o programa que vai melhor te atender para você fazer as decorações da sua festa. Os dois primeiros que eu vou falar é o Illustrator e o Photoshop. O que acontece? Tanto o Illustrator quanto o Photoshop são da Adobe e eles são programas pagos. Eu hoje pago essa tarifa porque eu utilizo vários dos programas da Adobe, eu tenho um pacote de programas da Adobe. Eu uso o Premiere para fazer edição de vídeo, eu uso o Illustrator para fazer as capas dos meus vídeos, eu uso o Photoshop para fazer edição de fotos. Enfim, para mim já vale a pena pagar a tarifa da Adobe, mas para quem está começando e quer usar exclusivamente para fazer projeto de festa, eu não indico que você já comece pagando a tarifa da Adobe. Você tem programas gratuitos que você vai ter o mesmo resultado ou muito próximo, sem precisar ir pagar por isso. A primeira coisa é que o Photoshop eu não utilizo para fazer os projetos de festa. Ele eu uso exclusivamente para tirar fundo de imagem, editar a imagem, mudar a cor de imagem, enfim, mexer em imagens já prontas. Eu não desenho coisas novas no Photoshop. Eu não acho que ele seja fácil para isso, ok? Então eu uso ele para uma outra finalidade. O Illustrator é sim um programa muito bom, eu adoro o Illustrator. Hoje, como eu falei, eu faço todas as minhas capas de vídeo, toda a parte assim de arte eu faço no Illustrator. E durante muito tempo eu utilizei ele para fazer os meus planejamentos virtuais, os desenhos das minhas festas. Só que, quando eu comecei a dar cursos sobre os desenhos das festas, ele já não se tornou a melhor opção, porque eu preferia indicar para as alunas algo que fosse gratuito, principalmente para quem está começando. Então eu fui aí para outras opções de programas, que eu vou falar daqui a pouco. E depois a gente tem o SketchUp. O SketchUp, ele é um programa que eu utilizei muito na época que eu fazia design de interiores. Tanto quando eu fiz o curso de design de interiores pelo Centro Europeu, depois quando eu atuei na área, que eu tive uma empresa de personal organizer e design de interiores e fiz projetos comerciais, de apartamento, enfim. E daí fazia toda essa proposta de decoração, né, de design mesmo, dentro do SketchUp. Eu adorava mexer no SketchUp, só que ele é mais difícil, mais demorado de se mexer do que o Illustrator ou o Inkscape. Então, o que acontece? O meu produto final, né, o meu projeto em 3D, ele vai sair mais caro do que o meu projeto em 2D, do que eu utilizando ou o Illustrator ou o Inkscape. E o que eu tive que analisar quando eu fui escolher entre fazer projetos no Inkscape ou Illustrator e fazer projetos no SketchUp? Eu tive que entender se os meus clientes, no caso da Dona Capricho Festas, que é minha empresa de decoração de festas, eles pagavam pelo projeto 2D, que é um projeto mais barato, mas que já trazia ali uma visualização clara de como a festa iria ficar. Ou se eles queriam realmente um projeto mais realista, um projeto com profundidade, em 3D, para entender o que eu estava querendo oferecer para eles. Em compensação, um projeto também mais caro. E eu cheguei à conclusão que para o estilo de cliente que eu atendia, pela minha média de valor das festas, não valia a pena eu fazer os projetos no SketchUp. Um projeto no Illustrator ou no Inkscape já seria suficiente para eles terem um encantamento, para eles entenderem o que eu estava propondo, sem precisar fazer algo tão elaborado e, consequentemente, mais caro. Já o PixArt é um aplicativo no celular que você consegue também fazer projetos de festa. Você trabalha com imagens bitmap, eu já vou explicar a diferença disso, o que isso significa. Você tem que ter uma galeria de imagens que você cria ou buscando imagens do Google ou tirando realmente fotos dos objetos que você tem e que você vai usar na festa. Então você tem que ter foto de painel, de mesa, de itens decorativos, arco de balões se você for usar, tapete, enfim, de tudo que você vai colocar naquele projeto, você tem que ter a imagem dele. Você usa alguns aplicativos para tirar o fundo, né, para você tornar o fundo transparente dessas imagens. Dentro do PixArt tem como fazer isso, mas é mais difícil do que se você usar alguns outros aplicativos que existem, como o Eraser, por exemplo. E depois você tendo essa galeria de imagens sem fundo, você vai lá e vai jogando para dentro da tela, né, que você está editando, e vai lá, coloca o painel, daí aumenta ou diminui o painel, aí você coloca a mesa também, daí você coloca a dimensão proporcional ali ao que você tem do painel,
Aí você vai colocando todos os itens decorativos e faz uma montagem. PixArt, para mim, é como se fosse uma grande colagem de itens que já existem. Você consegue colocar texto também, então você pode ir lá colocar o nome da criança, colocar uma fonte que tem ali no PixArt e, ok, você monta um planejamento de uma festa. Quais pontos são positivos para mim do PixArt? Você pode fazer pelo celular. Então você pode fazer aí esperando uma reunião de um cliente que não chega, você pode fazer na fila do supermercado, você pode fazer no banheiro. Quem nunca fez, que atire a primeira pedra. Enfim, você pode fazer de qualquer lugar o desenho no PixArt. Só você tá com o teu celular junto de você. E para quem que eu diria assim, vale a pena trabalhar com PixArt? Para você que faz aquela decoração que realmente você pega tudo pronto, assim, que já existe pronto no mercado, seja num fornecedor único, seja em vários fornecedores, seja você mesmo ter um acervo que você sempre utiliza ele, você monta ele de maneiras diferentes para cada festa, né, de uma forma personalizada para cada cliente, mas você não cria nada novo para aquele cliente. Se você trabalha realmente com essa questão de fazer uma modulação diferente de coisas que já existem, o PixArt é uma boa opção, porque você vai conseguir fazer essa montagem, essa colagem com o teu acervo aí digital que você está criando no teu programa. Qual que são os pontos negativos e por que eu, Suzana, não uso o PixArt para fazer os meus desenhos das festas? Primeiro, ele não trabalha com escala, tá? Você vai dimensionar ali os objetos, mas você não coloca exatamente qual que é a medida do teu painel, qual que é exatamente a medida do teu arco de balões. Então, visualmente, você até tem um resultado muito próximo àquilo que você vai ter na realidade. Mas quando você vai produzir alguma coisa, por exemplo, eu vou orçar, né, o meu arco de balões. Não é um programa que vai te dar essa medida correta que vai ter que ter o teu arco de balões. Você vai ter que fazer isso com base na informação que você tem, né? O painel, o verdadeiro mesmo, ele tem 2 por 1. Então, meu arco tem que ter 2 por 1, né? Se eu quero fazer um L preenchendo toda a lateral do meu painel. Então, você vai em informações que você tem da peça real, mas não necessariamente no desenho. O desenho, ele não se torna um fator, assim, de precisão exata. Ele é simplesmente uma visualização de uma montagem. E o ponto que mais me pega no PixArt, que eu não uso ele, é porque você não cria nada no PixArt. O PixArt é uma grande colagem de imagens de objetos que já existem. Então, são imagens de um painel que já existe, são imagens de uma mesa que já existe, são imagens de decorações que já existem, arcos de balões que já existem, enfim. São coisas que já existem que você faz uma colagem, faz uma montagem. Porque eu sempre gosto de produzir alguma coisa do zero. Então eu crio normalmente alguma coisa que eu não encontro pronto, seja em loja de locação, seja no meu acervo pessoal, né? Enfim, não encontro nem imagem na internet daquilo exatamente do jeito que eu quero. Para mim é muito mais fácil trabalhar com um programa vetorial. Então o que eu tô falando de bitmap e vetorial? Pausa no vídeo para eu explicar o que é bitmap e o que é vetorial, que é essencial para você entender a diferença desses programas. Então, bitmap significa aquelas imagens que são feitas através de pixels, que são aqueles quadradinhos que cada um tem uma tonalidade de cor e eles juntos, vários quadradinhos juntos, formam uma imagem. E você sabe quando é uma imagem bitmap, quando você tenta aumentar ou diminuir, você vê que a resolução vai se perdendo daquela imagem, né? Então a gente tem aí vários exemplos de fotos que quando você tenta aumentar, a gente diz que a imagem fica pixelada, né? Que fica tudo desfocado e você vê literalmente aqueles quadradinhos saltando ali da imagem. Isso aí são imagens bitmap, que são aí as imagens JPEG, JPG, PNG também é uma imagem bitmap, que são as mais comuns que a gente está aí acostumado a usar no dia a dia. E já as imagens vetoriais são aquelas que são feitas através de cálculos matemáticos e você utiliza vetores e linhas e curvas para criar aquela imagem. São imagens que você pode editar e quando você aumenta e diminui ela não perde a resolução. Quais são as extensões dessas fotos, né? Enquanto o bitmap é JPEG, JPG, as imagens vetoriais são as AI, que são os Illustrator, SVG, que é o Inkscape, são as EPS, que é o Photoshop, enfim, são que saem desses programas vetoriais. Então, os únicos lugares que eu consigo criar coisas novas são nesses programas que trabalham de forma vetorial, que é o Illustrator e o Inkscape, por exemplo. O PixArt já trabalha com imagens bitmap, que são as JPEG, que você não edita a imagem, você vai dimensionar elas, né? Vai posicionar, você não consegue criar alguma coisa nova, você não edita dentro da imagem.
Então, eu hoje uso o Inkscape porque é um programa que eu posso indicar para as minhas alunas de forma gratuita, né? Então, elas podem aí começar a mexer no programa, sentir como é, e porque eu incentivo muito que elas sempre façam coisas novas, coisas que não existe pronta no mercado. E, gente, sempre quando eu faço pesquisa, seja com alunas, seja com decoradoras que eu tenho contato, sempre quando tem aquela pergunta assim, o que que você deseja, né? Ou qual que é a maior dificuldade que você sente? Sempre aparece assim, a minha maior dificuldade é me diferenciar, sair daquele leilão de preços e sempre como aspiração elas colocam, eu quero ser referência no meu mercado. Mas como você vai ser referência se você faz igual a todo mundo? Se você usa tudo aquilo que a mãe mesmo, sozinha, já encontra nas lojas, né? Então, por isso que eu super estimulo as minhas alunas a criarem coisas do zero, a colocar a mão na massa, ou fazer um personagem que elas vão imprimir em gráfica, que é um personagem que elas criaram para aquela festa, com base naquele briefing que a mãe passou, que seja algo realmente exclusivo, super personalizado, de acordo com o briefing que você tem da tua festa. Então, por isso, eu super apoio um programa vetorial, que você possa criar coisas novas. E acabo não indo tanto para o PixArt. Mas, como eu falei, não existe certo e errado, é o meu jeito de fazer decoração, é a linha que eu sigo de decoração. Eu procuro me diferenciar através de oferecer algo exclusivo. Mas existem outras formas aí de se diferenciar, de, enfim, colocar sua marca no mercado. Os contras do Inkscape e do Illustrator é que eles são programas que só tem no computador. Teve uma pessoa que me passou assim, eu não tô achando o aplicativo do Inkscape. Não existe, gente, porque como ele é um vetorial, você cria imagens do zero. Imagine fazer isso com os dedinhos ali na tela do celular, não ia dar certo. Então, eles são só para computadores. E isso faz com que você tenha uma mobilidade menor. Você até consegue levar um notebook aí para um café, para um restaurante, mas você não tá com ele em todos os lugares, como é o caso do celular. Então, assim, qual que é o melhor programa para se usar? Então, a primeira análise que você tem que fazer: valor. Você já quer começar pagando por algum programa para ter assim uma ferramenta melhor, né, uma ferramenta mais elaborada? Ou será que é melhor iniciar do gratuito, né, para você sentir aí a ferramenta e depois se evoluir, você começar realmente a ter uma rentabilidade grande com essa ideia de projeto, você daí passar a pagar alguma coisa? Essa decisão você vai tomar com base no teu valor de festa, no teu momento de carreira. Você está iniciando ou você já está aí com uma empresa super consolidada, que já tem um fluxo de caixa alto, vale a pena investir num programa pago? Então, você vai ter que tomar essa decisão com base nessas reflexões. Eu, no caso, pago o Adobe porque eu uso mais de um programa dentro do Adobe e eu uso diariamente. Então, para mim, vale muito a pena pagar o Adobe. Mas, se você está começando e você quer utilizar, você precisa de um programa exclusivamente para fazer os planejamentos virtuais, os desenhos das festas, eu não indico você começar pagando o Adobe já de cara. Primeiro, pega um programa gratuito, sente como é que você mexe nisso, sente como é que você se adapta, o que isso te traz de resultado real na tua empresa, para depois você pensar em pagar um programa mais elaborado. Segunda reflexão que você tem que fazer: vale a pena fazer um desenho no estilo 2D, como é o Inkscape e o Illustrator, ou será que vale a pena fazer um programa 3D, como é o caso do SketchUp? Algumas reflexões aí que você pode fazer sobre isso. Será que o valor que eu cobro por festa entra um projeto 3D ou será que um 2D já me atende? O meu cliente está acostumado com essa ideia já de receber um projeto da festa, receber essa imagem onde ele consegue visualizar aquilo que eu estou propondo para decoração? Será que o meu cliente percebe o valor de receber um projeto 3D? Ele pagaria mais por isso? Será que vale a pena incrementar com um projeto 3D? Ou será que um 2D já está me atendendo, já está me fazendo ganhar mais clientes ou me diferenciar no mercado sem eu precisar avançar ainda para um 3D? Até porque para você aprender a mexer no SketchUp, você também vai levar um tempo. Não é só questão do desenhar, né? Mas você tem que aprender antes a mexer nisso. Você vai levar mais tempo, vai demorar mais, então vale a pena esse investimento? Então fica aí a reflexão para que você consiga pensar sobre se vale a pena ou não você aprender a fazer um projeto 3D. E quando você colocar isso na balança, você já vai ter uma ideia se vale ou não a pena fazer um planejamento 2D ou 3D. E a última pergunta é o estilo de decoração que você faz. No meu caso, por exemplo, eu gosto, como eu já falei, de criar coisas novas, de criar do zero, de tentar bolar aí uma decoração que eu ainda não vi pronta na internet, eu não vi pronta em alguma loja de acervo aqui de Curitiba.
Então é isso, gente. Esse é uma opinião que eu tenho sobre esses programas, uma visão que eu tenho sobre esses programas. Não existe certo ou errado, né? Qual você deve usar, qual que é melhor, qual que é pior. Existe muito você entender o que se alinha melhor com a tua proposta de decoração, com a tua empresa, ok? Então pensem sobre isso, reflitam para vocês tirarem aí as conclusões. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, se foi esclarecedor, se ajudou vocês de alguma forma, dá um like e aperta no sininho para vocês acompanharem mais vídeos como esse. E se ficaram com alguma dúvida, pode colocar aqui também nos comentários que eu vou responder com o maior carinho. Então nos segue lá no Planejar Decoração, que por lá eu posto muitas dicas sobre planejamento virtual da sua festa, seja com esse desenho, né, com esse projeto, seja como você organizar suas atividades para conseguir entregar a festa da melhor maneira para sua cliente. Então dá uma olhadinha lá também, que tem muita informação bacana para você, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!